Oi, gente. Eu acredito que muitos de vocês já sabem da fala monstruosa do Jorge Pontual, em que ele sugeriu que Israel teria o direito de atacar ambulâncias, dizendo inclusive mentiras. Detalhe que essas ambulâncias podem ter inclusive crianças. Mas, embora a fala do Jorge Pontual seja gravíssima e a desculpa dele, como eu vou mostrar aqui para vocês, esfarrapada, o mais grave é para onde isso aponta. Isso aponta fundamentalmente que a mídia corporativa, a Globo, mas não apenas a Globo, a mídia corporativa do Brasil e de outros países assume um discurso pró-Israel, um discurso pró-Estados Unidos, de forma acrítica, sem dar o devido contexto da situação, sem mostrar do que se trata e passando pano para crimes de Estado, para crimes contra a humanidade, crimes de guerra, uma coisa horrorosa. Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês a fala do Jorge Pontual, que gerou toda essa repercussão, mas vou mostrar também ele pedindo desculpas esfarrapadas, desculpas que não colam, não é? E a gente depois vai analisar como a gente precisa fortalecer a mídia independente, canais no YouTube como o nosso, porque a mídia corporativa é isso daqui, ó. Em grande medida, não exclusivamente isso, mas é em grande medida isso daqui. E não deu outra. Israel atacou uma das ambulâncias e disse que matou homens do Hamas que estavam fugindo numa dessas ambulâncias. E aí foi aquela grita internacional: Israel ataca o hospital, Israel ataca ambulâncias, Israel cometeu mais um crime de guerra. Mas atacar combatentes do Hamas, terroristas do Hamas, é um direito que Israel tem. Se eles estavam na ambulância, infelizmente era isso que Israel tinha que fazer, alvejar esses seus inimigos. Agora, era uma ambulância, estava num comboio de ambulâncias, e aí ficaram feridos pessoas que estavam perto, morreram pessoas que estavam perto, que não eram só os do Hamas. Isso é um exemplo de como é complicada essa situação. Os dois lados têm versões contraditórias, e Israel acredita que está no certo, que está fazendo o que tem que fazer, seguindo a lei internacional, que só pode atingir combatentes, mas se os combatentes estão escondidos no meio de civis. Ô Jorge, você está justificando Israel cometer crimes de guerra. Isso é óbvio, você está justificando. Você está justificando. E se eles estão... Primeiro que é uma mentira, porque não tem evidências de que tinha gente de Hamas na ambulância. E mesmo que tivesse, isso não justifica, mesmo que tivesse, isso não justifica atacar uma ambulância, atacar hospitais e matar pessoas civis que não tem nada a ver com peixe e crianças. Não tem justificativa. E você, Jorge Pontual, estava justificando. Agora, o mais grave é a Globo, não é? A Globo está dando espaço para isso, a mídia corporativa está dando espaço para isso e meio que endossando essa perspectiva. Aí ele pediu desculpas e olha as desculpas dele. Ele disse: ao comentar o ataque a uma ambulância na faixa de Gaza, minha intenção foi de dar a versão de Israel. Não, ele poderia ter dito que a versão de Israel é que tinha um membro do Hamas, mas ele poderia ter acrescentado o comentário dizendo que isso não autoriza, que isso é crime de guerra. Ele poderia dar a versão de Israel e comentar. Em vez de dar esse comentário, ele justificou e mais. Ele disse que Israel quer cumprir as regras internacionais, dando um exemplo de uma situação em que Israel não cumpre. Enfim. Admito que não fui feliz, pois a muitos pareceu um endosso. Não pareceu, não foi. Isso seria impossível, ninguém tem informações seguras sobre o que se passa lá. De certo, apenas um fato: os palestinos vivem uma tragédia com muitas perdas civis que lamento profundamente. Peço desculpas por não ter deixado isso claro. Sabe por que ele pediu desculpas? Eu vou trocar em miúdos aqui para vocês. Por que é que o Jorge Pontual pediu desculpas? Porque a repercussão foi tão negativa que
provavelmente já devia ter gente pedindo a demissão dele. Esse é o motivo principal para ele ter pedido desculpas. Quando você observa o que ele está falando, ele oferece um fato e depois ele faz um comentário querendo justificar isso. Justificar isso. Ele justifica, inclusive, 2 vezes. Uma primeira vez e depois justifica no final. O máximo que ele faz é dizer que é uma situação complicada. Vou dizer uma coisa para o Jorge Pontual e para a mídia corporativa que fala sobre isso. Não é complicado. Sabe por que não é? Porque você está do lado da lei, está do lado de que civis não devem ser alvo de violência brutal de um Estado. Não é uma coisa, do ponto de vista moral, não é difícil. Quer ver? Eu vou explicar. Quando Hamas atacou civis em Israel, isso foi justificável? Não. É um crime de terrorismo? É. Foi difícil isso? Não foi difícil. Quando Israel, em vez de tentar encontrar os membros de Hamas como ação policial, bombardeia indiscriminadamente de longe, tendo perdas colaterais de um monte de civis, isso é justificável? Não. É crime de guerra? É. É terrorismo de Estado? É. Não foi difícil. Não foi complicado, Jorge Pontual, reconhecer o óbvio. Isso não é complicado. O que você pode dizer é que a situação, a tensão, tem um grau de complexidade. Mas esses atos, o ato que você estava comentando, do ponto de vista moral, do ponto de vista da lei internacional, não tem nenhuma complexidade. É super simples. E saber o que é o certo nessa situação também não é difícil. O que torna difícil para você comentar isso e que torna difícil para a mídia corporativa, e a mídia corporativa está querendo lançar essa dificuldade, é porque a mídia corporativa está querendo passar pano para crimes de guerra. E aí quando você tenta passar pano para crimes de guerra, aí a situação fica um pouco mais complexa para vocês. E a mídia corporativa faz isso por um alinhamento aos Estados Unidos, por um alinhamento a Israel. Enfim, é óbvio isso. Israel teria o direito de ir atrás dos terroristas que fizeram aquele ataque? Sim. Mas isso dá o direito de bombardear civis, crianças, mulheres? Isso dá o direito de cortar a água da faixa de Gaza? Isso dá o direito de impedir que alimentos cheguem lá? Não. Não é difícil entender isso. Eu não vejo dificuldade. Eu vejo complexidade e dificuldade em resolver uma tensão em que ambos os lados têm pessoas com muito preconceito em relação ao outro lado, que tem muito ódio. Isso sim é difícil. E a solução de 2 estados é um consenso internacional. Mas daí fazer ambos concordarem com esse projeto quando um quer a destruição do outro, né? E Hamas, é sempre bom lembrar isso, Hamas não representa todos os palestinos. Não tem Hamas na Cisjordânia. Não se pode tratar Hamas como se fosse uma... Pessoas falam, foi eleito. Sim, mas nem todo mundo votou em Hamas. E mesmo assim votou por quê? Votou porque Hamas estava trazendo ajuda num lugar que está passando necessidade, fome, dificuldades. E por que está passando essas dificuldades? Em parte por causa de uma ação do governo de Israel. O Netanyahu e pessoas ligadas ao Netanyahu já disseram que no passado queriam incentivar o crescimento de Hamas na região para justificar os ataques. Existem já profundas evidências em relação a isso. Que setores do atual governo de Israel incentivaram, facilitaram a ascensão de Hamas e minaram as alternativas a Hamas justamente porque eles queriam a desculpa para os ataques que estão fazendo hoje. Mas dizer isso, reconhecer essa realidade, é uma coisa que você não vai ver na mídia corporativa. Você só vai ver na mídia independente. Muito pouco provável que esse tipo de informação apareça na mídia corporativa. E eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.